Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí aguardando nosso programa Café Conservador. Coronel Rogério, Sargento Noé, estamos aqui para repercutir as principais notícias da política da semana no Estado, no Brasil e no mundo. Claro que no mundo todo, a fala dessa semana, o que mais chamou a atenção foram as manifestações do dia 25, né? Conclamadas pelo pastor Silas Malafaia, com a presença do presidente Bolsonaro, deputados políticos de todo o espectro, né? Até jornalista português que foi barrado pela PF no aeroporto, né? Vamos comentar sobre tudo isso aqui e também sobre a ira da esquerda querendo morder o próprio cotovelo porque viu que a coisa foi grande mesmo, né? Então, o Coronel Rogério vai dar uma fala aí, vamos começar o nosso programa. Então, né, como é que estamos aí? Acho que a manifestação do dia 25, ela era aguardada, né? Houve muito trabalho aí por parte da esquerda, e desse consórcio também, né, de TV, de Supremo, de governo federal, para amedrontar as pessoas. A gente recebeu aí vídeos em que parece que a concessionária lá da rodovia Dutra, não sei nem se chama mais Dutra, a CCR, fez uma obra ali na Serra das Araras que estava demorando para o pessoal chegar em São Paulo, mas o que a gente viu foi uma multidão. A gente vê aí, que nem você bem colocou, a esquerda quer brigar com as imagens. E Uhum. é triste você ver isso, porque as imagens ali são claras. Eh, a gente pode até questionar o número, mas não dá para dizer que numa manifestação no dia, do orgulho gay lá, né, da passeata LGBT, talvez tinha menos gente pela foto. A USP coloca 4 milhões de pessoas, Uhum. e ali naquele dia 25 a USP coloca 185 mil pessoas. Não, acho que a gente tem que ficar aí mais ou menos com o que a Polícia Militar do Estado de São Paulo colocou, né, que aproximadamente foram 750 mil pessoas, Sim. mas se nós formos olhar o entorno, porque muita gente não pôde entrar na Paulista por conta, já tinha muita gente, então até por segurança mesmo não entraram, passou de 1 milhão de pessoas, essa é a grande verdade. Sim. E a gente vê, os próprios jornalistas aí de isentões, né, que ainda são isentos, estão em cima do muro ali, estão abismados dizendo que a direita abraçou Bolsonaro. Porque tinha gente ali naquele movimento de verde e amarelo, como foi convocado pelo presidente Bolsonaro, que não votou no Bolsonaro, Sim. né? Porque viram que a população toma uma atitude, ou esse país vai degringolar. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas essa é uma falha inicial, e lamentar muito. Veja, o jornalista, acho que é Sérgio Tavares, não é isso? Uhum. Português, Sim. foi interrogado. Gente, o que que é isso? Um jornalista foi A gente que critica aqui bastante jornalista, a gente não viu a imprensa capixaba, a gente não viu a imprensa brasileira como um todo criticar isso. O cara foi interrogado porque ele vai fazer a cobertura de um evento. Mas Na por ida e quê? na volta. Na ida e na exatamente, na ida e na volta. Então veja, Uhum. alguns setores da administração pública brasileira, incluindo o seu presidente, tem dado tiro no pé constantemente e tem colocado o Brasil assim, que como eles falam, o Brasil é sempre um país, ou sempre foi um país amistoso, Uhum. amigável, uma pátria querida por todos. Começa, não o povo brasileiro, mas a administração pública brasileira acaba atraindo uma negatividade como um país autoritário, Sim. visto as falas do presidente e Uhum. visto as atitudes dessa, como você querer interrogar, pegar o passaporte de um jornalista porque ele veio cobrir um evento. E muitas vezes, não só o fato de interrogar, mas também perguntar o espectro político do cara que veio fazer a o serviço dele aqui de jornalista e tal, né. Quer dizer, faz isso com todo jornalista que desembarca de avião, ponte Rio-São Paulo, ou chega de uma viagem internacional, correspondente internacional, ficou muito clara que foi um viés ideológico. Vamos selecionar esse cara aqui de direita que está chegando da Europa, vamos ver se, né, vamos encurralar ele num canto aqui. Pegou mal, o cara chegou lá na Europa chorando, foi recepcionado como um herói lá, porque veio num país que agora que se tornou uma ditadura, né? E voltou para lá, e falou assim, ó, conseguiu voltar sem ficar preso, né? Olha só que alívio que é, né? As pessoas estão começando a sentir um alívio agora de conseguir se expressar
sem receber a Polícia Federal na porta no dia seguinte, né? As manifestações foram gigantes, né? O pastor Silas Malafaia fez um discurso histórico lá na, na Paulista, e no dia seguinte já estão querendo jogar ele dentro de um monte de inquérito ali, né? Ou seja, é uma perseguição total. O governo, que deveria se preocupar com todo o povo, ele escolheu uma parte do povo para combater, né? Tornou todo aquele que não apoia o governo um inimigo, entendeu? Até nos próprios comerciais, né? No comercial lá da farmácia popular lá, né? Quer dizer, as pessoas estão vendo que há uma polarização muito grande, e o lado que está no governo hoje, ela, inclusive, está até incentivando essa violência. No final das manifestações na Paulista, um grupo de torcedores da Gavião da Fiel impediu que os bolsonaristas entrassem nos vagões do metrô, né? Tem gente que fica chorando e esperneando porque a polícia barra o cara, né, para fazer uma abordagem, e fala que está ferido do direito de vir, mas o torcedor do Corinthians lá impedindo o desafeto político dele de entrar no ônibus não é. Né? Tem jornalista que incentiva ainda, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista, né, ele traz no seu espectro chamado de democracia corintiana, lá com Sócrates, sim, Zenon, Vladimir. Esse aí eu não preciso nem falar, não. Esse aí né? Mas esse aí também entrou depois. Mas vejam, é um público que sempre se colocou como defensor da democracia. E aí você vê um espectro dessa, e acredito que seja um pedaço bem pequeno dessa torcida, fazendo esse movimento de proibir as pessoas, sim, e impedir as pessoas de usar o transporte público. Parece-me que a polícia já está investigando para poder levantar. Agora, a gente vê também que várias torcidas lá de São Paulo, no geral, torcida organizada, não são todas, nem todo mundo que está associado a uma torcida organizada tem ligações com algo errado. Mas a gente vê que essa torcida, por exemplo, do Corinthians, tem ligação com escola de samba, que tem ligação com facção criminosa, sim, que são apoiadores do atual governo que está aí. É fato isso daí. E não sou eu que estou falando, é a imprensa que, quando a imprensa queria falar algo, era isso que ela denunciava. Exatamente. Agora, nós vemos a tal da Miri Lacombe, né, dizer que tá certo, tem que proibir. Veja, esse é o verdadeiro... Olha o que é o gabinete do ódio, não é? Exatamente. Olha o que é o gabinete do ódio. Miri Lacombe apoiando as pessoas de usar o transporte público, interrompendo o ir e vir da pessoa. Isso é crime. Aí você vê uma outra lá, Márcia Tiburi, né? Sim. Bonita ela, hein? Nem Deus. Com muita cachaça aí não dá. E ela só falando que quem ia na manifestação, na passeata no domingo, era só gente feia, como se ela... Quer dizer, na verdade, talvez ela não tenha um espelho em casa para ser autocrítica, né? Exatamente. O que a gente vê realmente é um ódio desenfreado, porque não se consegue produzir os mesmos resultados, né? E eles fizeram de tudo para impedir que a manifestação acontecesse, que governadores participassem, deputados participassem. Olha, com todo respeito, político algum faria falta nessa manifestação. O importante ali é a participação do povo, né? Está ali para apoiar o presidente Bolsonaro, né? E a convocação do pastor Silas Malafaia, político nenhum, porque esses caras, assim, uma boa parte deles, né, a grande maioria, está ali realmente por apoiar, porque vê que o Brasil está realmente ameaçado de uma ditadura que vai se escalando e vai se tornar algo muito violento no futuro, se continuar nessa toada aí, né? Eles sabem disso, que vai chegar neles. Boa parte é um instinto de preservação, né? E também nas eleições municipais desse ano, o nego quer posar na foto com o Bolsonaro. Ele é a maquininha de caça-níquel, de caça-voto, na verdade, né? O cara que tiver uma foto em cima de um trio elétrico com Bolsonaro esse ano e falar que é vereador ou prefeito da cidade dele, ele já tem uma grande chance de sair na frente na disputa eleitoral. Vamos por partes aí, não é? O seguinte, o discurso do Malafaia foi excelente. Havia um receio do que ia falar, das pessoas que iam falar e como iam se falar. Veja, quando se tem medo de fazer uma manifestação, que o direito de reunião, o direito de manifestação está na Constituição
garantido, né? E aí Sim. você viu o PT, PSOL, essa esquerda toda dizendo que não podia fazer. Está na Constituição, como é que não pode fazer? Da mesma forma, o direito de livre expressão dele ali é possível. Sim. Não tem porquê. Né? E esse é um ponto. E ele falou o que muita gente Estava entalado. estava né? entalado. É isso mesmo. Essa é a verdade. Como a gente fala aqui do nosso canal, muita gente tem chegado, a gente viu um estouro, um boom, estamos chegando aí a 800 inscritos, Sim. um programa de 2 pessoas só batendo um papo aqui, é porque a gente está falando o que muita gente quer falar E e não tem pode, medo, né? não É. pode. Aí no dia seguinte, o iluministro, numa abertura do curso de Direito da USP, né, Uhum. fala que o uso da... Olha só que depois eu vou falar do livro aqui e sugiro aos nossos amigos para verem, não ganho nada isso aqui, é leitura, só que as pessoas, a leitura liberta a mente, abre a mente das pessoas, né? Como morrem as democracias, que é inclusive de um cara do espectro mais progressista. Uhum. O ministro falando que o uso da palavra liberdade é para encobrir o autoritarismo. Veja, o cara está dizendo que quando você está pedindo liberdade, na verdade você quer ser autoritário. Então Uhum. você tem que ser combatido. Sim. Olha o que ele está falando. Ou pedir o oposto Né? de liberdade para você ter razão. Então, assim, se eu pedir para viver, eu estou querendo morrer. Exatamente. Então, porra, veja, olha o absurdo que nós estamos chegando. Fizeram uns cortes, eu acho que isso não tem que fazer, uns cortes que, assim, para colocar coisas que o cara estava citando. Mas eu quero dizer que o que ele coloca, que quando as pessoas estão buscando liberdade, elas estão, na verdade, querendo ser autoritárias, não tem lógica nisso que ela está falando. Na verdade, é o acuse-os do que você é, né? Chame-os Sim. pelo que você é. Então, na verdade, o autoritário ali, infelizmente, é quem fala. Né? Por quê? Olha, a liberdade que você quer não é a liberdade que eu quero, que eu imagino. Eu quero te dar. A liberdade que eu quero te dar, entendeu? Não é essa na qual você vai ter liberdade. Exatamente. Então, assim, é muito claro isso. Só que é o seguinte, como já falei em outros programas, não tem freio. Não existe quem impeça. O cara pode decretar amanhã que você falar, quem falar a palavra liberdade vai preso. Literalmente entendeu? É isso, assim. Vocês têm direito à liberdade que eu acho que você tem que ter. A minha versão não é o que você acha que é liberdade. Né? Na qual você ganha 50 chibatadas por dia, isso é liberdade. Ouvindo um programa de uma rádio aqui, né, por acaso eu fui ouvir, uhum. Aí eu peguei uma parte de uma pessoa mais à esquerda, não queria ouvir, mas ouvi. Uhum. Ela dizendo que o presidente se equivocou. Eles não têm como negar o evento de domingo, Exatamente. não tem. Inegável. Aí, não, que o presidente... Primeiro eles querem dizer que o presidente queria se colocar um habeas corpus, né? Sim. Um salvo-conduto para não ser preso. Bem, tem que ter fundamento para prendê-lo. E aí ela coloca que a fala dele que não havia golpe, porque não havia um tanque na rua, não sei o que lá, e aí ela faz um paralelo com a Primavera Árabe. O mais inocente vai acreditar no que ela falou. Uhum. E até parece razoável o que ela falou. Mas quando você para e analisa, veja, o golpe de Estado que o presidente estava falando ali, se existisse, o golpe de Estado é a tomada do poder, da perpetuação do poder de quem está. A outra debatedora até colocou, para você ter uma tomada de poder, você nesse caso, fora do poder. você não. Dentro do poder, você vai se perpetuar no poder, você tem que estar alinhado com o judiciário, Sim. você tem que estar alinhado com o Ministério Público, você tem que estar alinhado com as Forças Armadas, não é isso? Sim. E aí, por que tem que estar alinhado? Porque se houver uma manifestação popular contrária a essa perpetuação no poder, você tem força para reprimir. Exatamente. E não foi isso que aconteceu. Exatamente. Aí, o que acontece? Ela quer que para a tomada de poder com a Primavera Árabe, não, a Primavera Árabe, como ela não citou, como as manifestações para o impeachment da Dilma, foi uma manifestação popular para que os autoritários saíssem do poder, fossem retirados. Ninguém usou arma, ninguém usou nada. Então, assim, quem tem medo da manifestação popular e está dizendo que isso é golpe de Estado, desculpa, é louco. Exatamente. É louco, não tem como você comparar. É uma equivalência que não existe. Não é louco, não. É o que eu falei. Para mim, eles chegaram num nível em que falaram assim, olha, deixe-nos pensar por você. Exato. Né? Deixe-nos mostrar para você o que é melhor para você. Você só tem que me dar o seu imposto, né? Não cair na malha fina, né? Declarar todos os seus bens, abrir mão da sua liberdade, que eu vou vou guiar a sua vida do jeito que eu acho melhor para você. E muita gente está aceitando, né? E tem gente de esquerda que compra esse barulho achando que não vai acontecer com eles, né?
Nós vamos misturar um pouquinho, mas vamos voltar para a Sim. manifestação. Em cima do que você está falando, né? A Constituição é bem clara, acho que é no 173, no artigo 173, da liberdade econômica, Sim. da liberdade, da livre iniciativa. E aí você pega o presidente que só solta pérolas, um presidente que só solta pérolas, dizendo que a empresa Vale, que é uma empresa privada, tem parte do Estado ali, era uma empresa estatal, mas que tornou-se privada. Além dele ter querido colocar o Guido Mantega lá, né? Uhum. Que quebrou o país, Pra né? ordenhar, vai. Para barganhar uma renda milionária. Uhum. Ele quer dizer que a Vale não é maior que o Brasil. Claro, nenhuma empresa é maior que uma nação. Apesar de muitas terem, num aspecto mundial, muitas terem patrimônios maiores que uma nação. Mas veja, a empresa não tem que seguir o que o governo está querendo, não. A empresa tem a gestão dela. O que ela tem que fazer é gerar emprego, gerar renda e pagar os tributos dela. Exatamente. Pronto. Não é ela fazer o que o governo quer. Veja, olha onde nós estamos chegando. O governo quer entrar numa empresa privada. Ele mal sabe gerenciar a si mesmo e quer interferir na gestão de mais de 250 bilhões de déficit. Que só quer interferir em empresa que dá lucro, né? Empresa que está dando prejuízo, eles não querem interferir para salvar, resgatar. Assim, eu não sei se o nosso povo ele vai acordar. Parece que tem outro hoje, uma picanheira lá, uma atriz, Leal, né? Não sei o que. Leandra Leal. Comemorando 60... Melhor, a mulher que engoliu o Leandro Leal, né? 60 bilhões, né? 60 bilhões, eu acho, ou milhões, eu não sei. Bilhões para a cultura. Sim. Porra, gente, desculpa, tem ator aí que tem salários, né? Vultosos. Eles não precisam desse incentivo do Estado, não. Verdade. Quer dizer, veja, e você faz isso. E quem consegue ir num evento desse? Hoje você pega um show qualquer da vida, aí é R$200, R$300. Sim. Quem é que vai gastar, tirar do seu bolso isso daí? Não. Então, quem tem condições de pagar isso, não precisa a empresa pública destinar dinheiro para isso daí. Não precisa. O que nós vemos é isso aí. Tá? É uma farra generalizada. É aquele tweet que eu mandei para o senhor hoje lá, o rapaz falou perfeitamente, né? Que o Lula tem do lado dele os políticos, os artistas, todo mundo que quer, os banqueiros, todo mundo que quer mamar no dinheiro público está do lado do Lula, e do outro lado está Bolsonaro com o povo, né? Então, quer dizer, por isso que eu falo, o político está ali diante da massa na Paulista ali, é um privilégio para eles, né? Porque o ator principal é o povo. É o povo que quer a liberdade, que quer lutar por isso, né? E a gente vê que no nosso país ele já é basicamente, ao meu ver, uma ditadura, né? Uma ditadura que você tem que pedir palavras para falar, né? Então, os seus direitos fundamentais são desrespeitados, a Constituição é desrespeitada, o rito processual é desrespeitado tranquilamente, né? Quem acusa julga, é vítima. Então, quer dizer, tirou um samba do crioulo doido. E não há quem nos resgate. Quem poderia nos resgatar está recebendo bilhões de emendas parlamentares para não fazer nada. Então, o que nós podemos fazer? É continuar em frente, se manifestando o tempo todo, né? Ao meu ver, nas próximas eleições, dar o recado, né? Tanto já nos seus vereadores e prefeitos aí, nenhum petista, nem PSB, né? Nem PSD também, né? Que é o outro também que está... É outro câncer, né? É uma turminha que, infelizmente, está do lado só de quem tem a chave do cofre. O que a gente está pregando aqui, né, nessa luta nossa aqui, nessa missão de fé que nós estamos aqui, contamos com o seu apoio, você se inscrever, você divulgar o nosso canal, é o apoio que a gente pede. Se quiser doar, a gente também não vai dizer que não vai aceitar não, que precisa. Agora, você analisar o candidato, analisa o histórico daquele cara. A gente está vendo político aí, né, que até outro dia estava se postando contra a arma, contra se alinhando a princípios socialistas, esquerdistas, abraçando seu comunista de estimação, aí tomou um pé na bunda, tá virando de lado, o meu capitão, prestando continência pro capitão, meu papai. Não, cuidado com isso. Da mesma forma, né? Como a gente falou, vejam, quem estava na Avenida Paulista não era
95% ou mais eram eleitores do Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Eram simpatizantes, crianças, velhos, adultos. Mas teve uma pequena massa que está vendo a água bater na bunda Sim. e falou, opa, eu tenho que engrossar esse caldo aí. E nisso, muitos oportunistas foram lá para tirar foto, para fazer live. Você acredita que um partido aqui do Estado, que se diz de linhagem conservadora, de linhagem de uma igreja evangélica que o controla de certa forma, ia filiar um comunista? Exatamente. Comunista que eu não vou xingar Deu ruim, aqui. né? Deu um mal-estar. Um comunista que, inclusive, ofendeu a polícia militar, ofendeu os valorosos policiais militares lá de Baixo Guandu. Eu fiz um vídeo falando dele e não tem medo desse cara, não. Comunista não tem que ter medo, não. Não, pelo contrário, nunca perca a oportunidade de desmascarar um canalha. Né? Tem que desmascarar os canalhas assim, veja. E aí, o que me causa espécie, não é como eu falo, o problema não é o Lula, é quem acredita no Lula. Exatamente. Da mesma forma, o problema não é o cara querer se filiar no Partido Conservador, é o presidente do Partido Conservador, ou pelo menos a diretoria, cogitar colocar o cara. Não dá, meu amigo, não dá. Nós somos de dialogar com o cara é uma coisa, agora colocar o cara nos quadros do partido, aí não dá, né? E outra coisa, a entrevista que eu vi desse cidadão aí, ele mostra claramente que ele só começou a migrar para um outro lado por autopreservação, porque quando ele dizia que era comunista nas rodas de amigo, o nego torcia o nariz, a gente virava as costas, que para mim é o que deve ser feito, tá, gente? Sim. Vira as costas pro cara, não briga com o cara, não xinga a mãe do cara, só fala, cara, meu amigo, sua praia é outra, né? A minha praia é de cá, beleza? Cada um no seu quadrado, fechou. Mas o cara viu que, assim, por uma questão de preservação, às vezes o cara ia dar uma palestra, quando ele dizia o espectro político dele, as pessoas já desacreditavam. Falei, pô, o cara vem vender ilusão para mim, né? Então, ele, por uma questão de autopreservação, eu vou mudar, eu vou migrar de pele, vou trocar minha pele por uma pelezinha mais atrativa. É como esse cara que fez a continência, né? Enquanto tá bom, não. E aí você, eleitor, você tem que ser crítico. Sim. Porque se você não for crítico, vai continuar essa perpetuação aí do cara, do camaleão político toda hora. O cara surfando numa onda e só se dando bem. Sim. E veja, o se dar bem de determinados políticos é ferrar, para não falar, ferrar a população. Exatamente. Essa é a verdade. E ele está migrando, assim como um certo ministro do STF aí que trocou de pele, era preto, branco, e agora, né? E hoje é ministro do STF. E, muitos também estão migrando de espectro político por pura conveniência. Sim. No dia seguinte à eleição, o cara vai sair na foto com um comunista, abraçado com Lula, né? Indo lá beijar a mão do Lula, né? Querendo ou não, o bom é que a boa parte de quem é de direita, eu não coloco nessa panela os políticos. Porque político, para mim, é uma raça que se vende muito fácil, né? Se vende caro, mas se vende fácil. Pagando bem. Que mal tem, né? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Exatamente. Não tem outra, né? Então assim, tem que ter mesmo assim a posição de falar, poxa, estou te oferecendo um cargo aqui no meu governo aqui. O governo é de quê? De direita ou de esquerda? Ah, é de esquerda. Não, obrigado. Mas tem gente que o cara fala assim, não, mas eu vou. Eu sou de direita, mas eu vou porque 30 mil por mês, né? Uma boquinha boa, eu tenho criança para alimentar, o filho na faculdade. Aí o cara vende os seus valores em troca de dinheiro. Tem um filme que eu acho muito interessante que é a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Que o menino acha o cartão, o ticket dourado para ir para a fábrica, né? Isso. E ele chega pro avô dele e fala, não, fizeram uma proposta para vender esse ticket aqui, e ele falou assim, o avô dele falou, rapaz, todo dia imprime mais dinheiro. Você iria trocar essa oportunidade única da sua vida por algo tão comum como dinheiro, né? É o tipo de reflexão que o político não faz. Ele vende a própria alma por dinheiro, a ideologia principal, as métricas da vida dele, o cara vende por uma coisa que imprime todo dia, que é dinheiro, né? No domingo ainda, aquele senador, o de sempre, foi atacar lá, chamando o pessoal, vejam, vamos considerar o resultado da eleição. Foi 50,5 contra 49,5. Sim. O camarada ofendendo aquelas milhares de pessoas que estavam ali, ele se esquece que muita gente que votou
no candidato dele votou porque foi influenciada pela Achando que ele massificação era. Uhum. da mídia e achando que o cara era o paz e amor. Sim, Só que quando você abre os comentários, ele só tomou lapada. Só sim. E lapada. tem que tomar mais Só mesmo. lapada. Ele já percebeu, ele tentou aparecer na mídia aqui do estado 2 vezes e já percebeu que ele não vai Ninguém tem emplacar. estômago mais pra olhar Não na cara tem, dele. não Com todo tem. respeito. Não é Não por tem. ele ser homossexual, não. Não, É não. por esse mau caráter mesmo. Eu vou É de dar repetir. nojo. Um cara mau caráter dá nojo. Eu vou repetir. O capixaba não julgou a opção sexual, o gênero dele, como queira. E Não nunca julgou. vai. O capixaba achou que ele seria uma pessoa que fosse legalista. Exatamente. E viu que ele é nada mais que um cara ideológico. Foi isso. Não Exatamente. adianta ele ter ido votar pela saidinha, Uhum. nem Eu colou. já era voto vencido mesmo. Desculpa, não colou, neném. Não colou não, tá? Eu já era voto vencido, vou pular nesse meio desse bolo aqui. Pois é. E ver se colhe algum fruto, né? Sim, Ameniza a imagem do Não, desgaste. até porque, eu falo sempre, o cara que é policial, militar, civil, federal, mas é um cara que é legalista, que é da lei, que está vendo as arbitrariedades que estão sendo feitas, e tem se posicionado ou não, mas não tem coadunado com aquilo ali, não vai colaborar com um cara desse. Exatamente. A população sabe identificar. Uhum. E essa pessoa, coitada, se politicamente ela é um zero à esquerda hoje. É que nem eu vejo alguns. Desculpa, esse pessoal, assim, vamos colocar o militar, o policial, gênero, Uhum. que é policial, ele não tem voto na esquerda, desculpa, porque a esquerda gosta de bandido, porra. Sim, exatamente. Desculpa. É muito claro isso. Então, o que nós vemos ali vimos na Paulista foi algo realmente animador, porque eu Sim. particularmente achei que ia ser uma perseguição sem fim e não haveria uma reação. E eu falei, toda ação gera uma reação. Sim. E aquilo ali foi uma reação, mas foi uma reação boa, na qual eles tiveram medo, né? O outro lado teve medo do que poderia vir. O bom de você ser conservador é que você é muito previsível. Você não vai descer até um nível de baixaria, de criminoso de certos indivíduos da esquerda, de tentar tomar o poder pela força, pela violência. Não, é ocupação, é manifestação, né? E essa energia vai mudando o ambiente, vai moldando um ambiente político. Podemos dizer, não sei, vamos aqui no exercício, que o day after, né, da manifestação, houve aquela questão de endurecimento da fala, Sim. mas esse endurecimento foi o medo. Sim. Por quê? Putz, quase 1 milhão, sabe que era 1 milhão de pessoas ali. Fora quantas outras pessoas estavam acompanhando aquilo ali. Uhum. Isso porque o presidente falou que não era para ter sido feito em outros lugares. Na memória desses caras, eles vão lembrar do 7 de setembro de 2022, que no país inteiro pipocou manifestações. Uhum. Então, assim, se a gente prender esse cara, será que essa não estoura no país inteiro? Exatamente. É o que eu fico falando. Tem uma raça de pessoas que se dizem de direita também que me deixa chateado, né? E muitas vezes eu deixei de seguir muita gente boa por causa da fala de falar que esse cara aqui foi frouxo. O Bolsonaro foi frouxo. Ele jogou dentro das regras que estão estabelecidas. Você fugir das regras, né? E você sacanear, você descer ao nível dos caras e ser bandido como eles, é muito fácil, né? Nós passamos por gestões em administração que era muito fácil você jogar sujo, mas você prefere dialogar, conversar, convencimento, né? Porque os caras não percebem a dificuldade que é você estar na liderança de um país. Tanto que a fala que o Lula fez sobre o Hamas, olha a confusão que deu, né? E o cara, né, dobra a aposta. Não, eu não falei holocausto, eu falei em extermínio de judeus. Pô, mesma coisa, vai só piorando a coisa, não volta atrás, não pede desculpa. Netanyahu, né? O Netanyahu não entendeu o que ele quis dizer. Sim. Né? Mas ele é o doutor honoris causa, né? Sim. Então, assim, o que a gente vê é que as pessoas não percebem o calor que estava na cozinha quando o Bolsonaro era o presidente da República. E também os interesses que rolavam por trás, né? O medo de alguns também, a falta de coragem de alguns. Então, é todo um ambiente e toda a direita cobra de uma única pessoa. Sim. Aí, quando você fala que direita no Brasil é Bolsonaro, o cara... Não, Bolsonaro não é a direita. Mas quando a direita fracassa, é desse cara que se cobra, né? Da liderança que se cobra.
Vamos lá, em cima do que você falou, vamos só nessa parte do exercício. Uhum. Foi um homem que não precisava ter Exatamente. comprado a briga que ele comprou. Já tinha lá os 10 mandatos dele na Câmara, podia Uhum. aposentar tranquilo, né? Mas ele, como ele diz, ele teve uma missão. Sim. E o cara entendeu assim, eu não vou colocar o país Em convulsão, né? numa convulsão intestina por conta de polarização política. Por Exatamente. quê? Naquela época, a polarização estava mais acirrada porque nós tínhamos uma parte do público que foi contaminada pelo discurso de ódio da vacina, que Sim. toda aquela manipulação de palavras ideológicas que foram feitas contra o camarada. Só que hoje, passado um ano e pouco, as pessoas estão vendo, porra, que merda que eu fiz. Sim. E aquele cara envergonhado que tá ali no cantinho Uhum. para chegar pro lado de cá porque tá vendo que fez a merda. Sim. E hoje a polarização ela existe, mas ela tá muito clara de que a esquerda tá naqueles 20% dela ali, Uhum. de cada vez sozinha. Que é militante Que é mesmo. militante independente mesmo. do Aí que o cara eles fizer. vão chamar a manifestação, né? Parece que o Pro pessoal dia 24 de março. e já estão, não vai não, que vai pagar mico. Quem vai vender bastante vai ser as fábricas de mortadela, né? É. E as padarias. Porque eu acho que vai sobrar pão ainda. Vai Sim. sobrar pão e vai sobrar mortadela. O que a gente não percebe, o que a gente percebe, na verdade, é que se a gente fizer um exercício mental, né? Se o cara convocasse para atos violentos, quantas pessoas ele mobilizaria no mundo, no Brasil e no mundo, que executariam o ato violento? Então, assim, ele é responsável, ele se sente Sim. responsável por cada pessoa. É, Se você convoca um ato mais violento ou mais duro e uma pessoa morre, cai na conta do cara, né? Uma pessoa se fere, cai na conta do cara. Teve uma mulher que se machucou lá Sim. na praça, lá ele foi lá visitá-la no hospital, Sim. né? Porque ela acho que torceu o pé, caiu lá. Então, quer dizer, olha a responsabilidade que é. Aí o cara chega e fala assim, não, mas o cara é frouxo. Frouxo, no lugar dele... O governante, né, ele tem que ser responsável porque ele conduz uma imensa maioria ali Sim. de pessoas de todos os níveis intelectuais, de todos os níveis emocionais. E a gente conhece pessoas que são mais, né? Se você não tiver aquela fala apaziguadora, o cara perde o controle. E tão responsável que ele nunca usou palavras. Ele até falou ontem na Revista Oeste, né? Ele foi lá conversar com o Putin para trazer o fertilizante. Sim. Aí o atual mandatário do Brasil, ao invés de ter a sabedoria, ele agride uma nação Sim. que está defendendo. Porra, desculpa, é uma bola dividida, não entra. Ele quis entrar, ele optou por um lado. Ei, você é esquerdista. Ele optou por um lado. Exatamente. Ele optou pelo lado do terrorista. E todo Sim. mundo viu isso. Sim. E só quem saiu em defesa dele foi quem é ditador. Não teve ninguém que seja democracia que tenha apoiado a fala dele. Sim. E aquilo que nós falamos até no último programa, poxa, se você for analisar sua árvore genealógica, muitos de nós somos Sim. judeus, somos árabes também, Sim. né? Quer dizer, você vai abraçar um conflito desse sem ter certeza até mesmo de quem Milênios, você né? é. Conflito de milênios. Exatamente. Eu vou entrar nessa. Nós estamos 500 anos, 500 e poucos anos aí. Agora, vou entrar nessa confusão deles lá. Nem a pau. Eu quero o melhor para o meu país. Calma você aqui. Eu só vim aqui porque tem um negócio de um fertilizante aí, tem um negócio de uma tecnologia que eu preciso, mas a briga de vocês são filhos do mesmo pai, né? Né? Você se vira, né? Vamos lá, né? Dois irmãos estão discutindo. São irmãos, são povos e irmãos ali. São mesmo, filhos do mesmo se você pai, olhar as se não me engano, é características físicas, são as mesmas. É uma questão só de religião. Exatamente. Se um pai chegar ali, né, e for tomar um lado, ele vai ganhar a ira do outro. Exatamente. Então, assim, o apaziguador ali, ele vai tentar equilibrar, lógico, um errou, o outro errou também, tentar compor ali para uma solução pacífica. Mas não, você é genocida. Exatamente. Eu não falei holocausto, só falei que você está exterminando uma raça. Então, o holocausto foi o quê? Exatamente. Né? Burro, na verdade, pra cacete, tanto os árabes quanto os judeus são descendentes de Abraão, né? Sim. Quer dizer, um é filho de Abraão com Sara, que são judeus, e o outro é filho de
de Abraão com a escrava que a esposa Sara deu para ele e falou: eu não posso ter filho, vem ter filho com a minha escrava. E deu essa confusão que está dando até Pois hoje. é, né? Olha só, uma simples decisão de pegar a escrava e deixar, ó, dá-me que meu marido tem um filho para mim aí, por mim. Olha a confusão que meteu o mundo, né? Pois é. Então, tem que pensar direitinho onde é que você vai botar a cabeça, as duas cabeças, na verdade. Então, não é assim, a gente vê que é um estado assim, é um momento, né, que nós passamos com muita dificuldade. Teve ainda na segunda-feira uma jornalista de origem nipônica, mas é brasileira, acho que ela é jornalista do Valor Econômico, né, do Grupo Que Globo. fez a pergunta. Fez uma pergunta toda melindrada, redondinha. educada, pá, e foi vaiada. Uhum. E ele cagou pra ela, vou desculpa xingar, cagou que não respondeu, Sim, deixou a mulher no vácuo. sim. Esse é o cara que respeita as mulheres? Muitas das vezes o silêncio dele já foi a resposta. Sim. Ele sentiu, Sim. né? Quando você Sim. dá uma porrada na barriga do cara e o cara não consegue respirar, ele sentiu. Ele sabe que ele não consegue fazer, ele não sai nem nas ruas no Brasil. Não vai. Ele sabe que E ele nem não Israel mais. Nem Israel. Não, lá é pessoa não grata, né? Lá não sai, né? Ele sabe que ele não vai conseguir movimentar a mesma massa. Não vai. Exatamente. Até porque o trabalhador brasileiro, aquele que está vendo ali o emprego rareando. Eu tive no supermercado aí, eu olhei assim, caraca, bicho, tá tudo caro. Sim. Tá tudo caro. E cada vez mais os mercados estão vazios. As pessoas estão procurando opções, Uhum. até que nós já falamos. E o medo deles é justamente esse. Essa massa que foi no domingo para a rua, mas a outra massa que tá está se insatisfeita. sentindo enganada, que não tem picanha, não tem cervejinha, não tem Bolsa Família, cara, tá puto, bicho. Eu fico imaginando um cara que votou a favor do PT, né? De repente, ele já tá na bosta já, né? Aí o cara tá com o agro. O cara é fazendeiro, ele ataca o agro. O cara votou no PT achando que o Lula ia melhorar. Aí o Lula ataca o agro. Depois ainda estimula o MST a invadir a terra do cara. Esse cara já mudou de lado há muito tempo. Ele já não aguenta mais. Né? Porque o cara que é empresário também, que viu imposto subir, estão comemorando aumento de arrecadação, né? No primeiro semestre. Mas claro, aumentou o imposto. Agora, esse dinheiro vai para algum lugar? Quantas viagens já se torna esse superávit? Quantas viagens para fora do país aí, né, levando comitiva de 300 pessoas, 1.000 pessoas, né? Então, assim, é tudo para continuar, que nem na época medieval, né? É o rei coletando lá dos camponeses lá o valor para manter a vida na babesca de político, né? A gente critica aqui, a gente fala que a Revolução Francesa, ela tem lá seu marco complicado, diria lá o Burke, que acompanhou em loco lá a Revolução Francesa, porque houve a manipulação, né? Já tinha aquele embrião esquerdista ali dentro. Uhum. Mas houve, e as revoluções, sejam à esquerda ou à direita, que acontece é quando uma grande massa está oprimida, está pagando tributo demais, foi o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, hoje, aumentou a arrecadação, tá aí os custos. A que custo? Né? Porque, assim, você está vendo esse dinheiro ir para a educação, passou aí, faltando professor em determinados lugares. Sim. Nós estamos com a epidemia da dengue, Sim. vários estados no país, né, no geral, e o país no geral. Aquela doença também está estourando. Só que a gente não vê a mídia da mesma forma. Desculpa aí o jornalista, ou não, desculpa. Vocês assumiram o compromisso de dizer a verdade. Ou diz a verdade para quem paga mais? Na verdade, para mim, boa parte deles, não digo todos, né? São mercenários. Né? Para mim, o mercenário é aquele cara que, dependendo do seu bolso, é meu guia, né? Porque, na verdade, que nem eu vi uma vez um palestrante falar o seguinte, talvez esse seja o ponto na qual a gente se engana. A gente acha que o jornalismo é uma prestação de serviço público. Não é. Não é. A concessão é pública, mas a empresa é privada. Então, ela vende um produto, né? Ela está ali, que quem pagar mais, ela vai falar bem do político A e do... Só que, para a população, ela passa a impressão de isenção, e não é. Ela tem lado, a imprensa tem lado. Né? Então, quer dizer, às vezes a gente cobra, não, a gente quer cobrar do jornalista isenção. Ele, no particular, faz isenção de mim, vem para cima de Mauá. Você tem razão, assim, porque é um produto que precisa ser vendido. Exatamente. Né?
E se você desagrada quem te paga, porque, vamos lá, nem sei quanto é que está um jornal hoje, R$ 4. Quem tem Uhum. R$ 4 todo dia para comprar um jornal e que só vai aproveitar ali 10%? O cara não vai gastar todo Verdade. dia. Hoje o cara vê notícias na internet. Então, camarada, não pode desagradar quem está bancando. Por isso que a gente Exatamente. vê muitas vezes em alguns jornais, que até falava-se muito de violência e criminalidade, hoje Deixando de tem falar. uma folha, É. uma página de jornal falando Uhum. sobre violência e criminalidade no país como um todo. Mas será que é isso o retrato da segurança, do controle, da violência e da criminalidade? Essa é a questão. É interessante, porque se a pessoa fala, nós prestamos um serviço público, e ao mesmo tempo ela se posiciona como formador de opinião. Ué, se o serviço é público, é para todos. Então por que eu tenho que formar? Se eu vou formar a opinião de alguém, eu tenho uma opinião minha, ou do veículo de imprensa sobre aquele panorama. Então, quando você fala, eu presto serviço público, eu tenho que prestar para todos, mas se eu sou um formador de opinião, eu formo a opinião de acordo com a opinião de alguém. Olha que viagem, né? Olha que viagem. A imprensa vem lá de Gutenberg e coisa e tal. As pessoas eram letradas, né? Eram poucas pessoas. Então tinha que formar a opinião Uhum, daquela minoria que ainda não sabia pensar. Por exatamente. isso que agride muito, é por isso que o iluministro e a esquerda, eles querem controlar as redes sociais. Porque a rede social hoje é o que te dá a liberdade de você pensar de acordo com o que você quer e Uhum, não quem está te direcionando. Então a imprensa hoje ela tem esse medo. E esse é a grande batalha que nós enfrentamos, de que uma imprensa que sempre conduziu as pessoas como gado, uhum, Jornal Nacional 8 horas, né? sim, Opa, não, mas o que esse cara está falando não é verdade. Vou verdade. buscar em outro lugar. Então, assim, hoje você estuda um pouquinho, você lê, Uhum, você vê na internet, opa, esse cara que está falando não é verdade. Veja, olha só o malabarismo que o presidente do Brasil quis dizer. Não, o que eu falei foi extermínio de judeus. Eu não falei holocausto. uhum. Ele quer dizer de não ter dito a palavra holocausto, É ele não isenta quis ele. falar do extermínio de judeus. É achar que as pessoas são burras. Exatamente. Porra, me Não, ajuda. eu acho que um momento de grandeza dele seria voltar atrás, pô. Pede desculpa, meu, né? Então, talvez assim, isso elevaria muito mais ele ou qualquer indivíduo, você falar, pô, vacilei, eu errei, né? Mas até a própria imprensa também, ela não faz isso. Ela tenta justificar, nós erramos nas erratas dela, nós erramos, mas fulano continua sendo genocida, né? Nós erramos aqui nessa fala aqui, a informação está incorreta, mas Bolsonaro continua sendo um malvadão, né? Como diz assim, é sempre um mas. Quando a pessoa diz mas, ela fala assim, olha, tem gente pior do que eu. Eu erro, mas eu continua me seguindo porque tem gente pior do que eu. Tem gente que é pior, que eu quero que você saiba que é pior do que eu. Então, vivemos uma batalha no século moderno em que o principal produto é a informação, né? É o convencimento. Por isso que hoje os influencers ganham muito dinheiro, né? Porque o nome já diz influencers, né? Eles influenciam o que você vai comer, como você vai se comportar, como vai vestir. E influencia também o voto. Sim. Eu vou ler um pedaço aqui desse livro, não é? Aleatoriamente, mas já Sim, estava marcado é. antes. Uma das grandes ironias de como as democracias morrem, veja bem, uma das grandes ironias de como as democracias morrem é que a própria defesa da democracia, Uhum, não é isso que eles estão falando? Que estão exatamente. defendendo a democracia, é muitas vezes usada como pretexto para subversão. Ou seja, o cara se torna o autoritário, o ditador, dizendo que está defendendo a democracia. Exatamente. Que quando você está falando de liberdade, você é autoritário. Né? Então, Uhum, da mesma forma, assim, já vamos puxar para um outro tema que a gente tem o nosso horário, mas uhum, um presidente que não responde uma pergunta de uma mulher, deixou ela no vácuo. uhum, Então, ela é nada para ele. Ela nem, minha filha, eu não vou responder, não sei. Não, ele não uhum, respondeu. Ele sim, fugiu da pergunta. Não fica chateado aí, não, meu hater, você que fica me vendo e vai me atacar, porque ele fugiu da pergunta. Da mesma forma como ele demitiu lá a mulher do prefeito de Belfor Roxo, né, uhum. das milícias, como ele demitiu a Ana Moser, que não tem Já mulher caiu nesse, pelo né. esquecimento. Mas ganhou Então um assim, carguinho para mamar uma tetinha, né? verdade. É Mas diferente. vejam,
É um prêmio de consolação para esquerdista. Se não, fala mal. Se não, vai falar mal. Mas a questão é, esse cara não é misógino, não, como eles gostam de falar? Esse cara não é preconceituoso contra as mulheres? Ele não deu o carguinho que a Janja pediu para ele dar para o Jean Willis. A Jean Willis picou a mula, quer dizer, ele também não assume ou não abraça os gays. Sim. Mas o malvadão era o Bolsonaro, Sim. que está lá com a mulher dele abrindo o discurso, está com várias mulheres falando, tinham várias mulheres nos ministérios dele, ele toda hora que ele fala, ele dá os louros, como disse lá o governador Tarcísio, para Tereza Cristina, que foi uma excelente ministra, entre outras. Esse cara era um misógino? Só falando isso aqui porque dá os parabéns aí, né? Dia 8, na sexta-feira, que esse programa vai estar no ar, para o Dia das Mulheres, que vocês merecem todos os nossos respeitos. E não existe um homem sem mulher, né? Exatamente. Literalmente sem mulheres, fala, de mulher, né? Não vamos poder, eu ia falar mulher de verdade. Né? É verdade. Sem as mulheres, nenhum de nós estaríamos aqui, nem as próprias mulheres, né? Exatamente. Então, o que a gente vê realmente é que é complicado, porque quando você já tem uma imprensa ou uma militância já com um discurso pronto para demonizar o lado A, por exemplo, se o Bolsonaro respondesse, com certeza, em 3 ou 4 frases que ele dissesse, já dizia que ele agrediu a imprensa, se ele respondesse. Aí o Lula não respondeu nada, então ele não cometeu nenhum ato. Muitas das vezes o ato de responder a pergunta, de dizer o que você não gosta de ouvir, depois é divulgado na imprensa como agrediu a jornalista, chamou ela de japonesa, lembra disso? Aquela tal de japonês, aquela japonesa. Não, ainda tem o caso, desculpa, da Délis Ortiz, a jornalista da Globo, que foi agredida pelos seguranças do ditador Maduro. O governo também não se manifestou. Foi isso mesmo. Não prestou solidariedade nenhuma à jornalista. Essa é a grande questão. Esse é o governo do amor, né? Sim. Eu fico imaginando até quando esse amor vai durar, porque é o que eu falei, a hora de mostrar que o amor acabou são as próximas eleições. Eu sinceramente, vou bater muito em cima disso, porque eu quero chegar num belo dia, depois das eleições, e olhar lá a lista dos prefeitos eleitos, assim, e não ver nenhum prefeito do PT, entendeu? Quase zero de vereador do PT, do PSOL, PSD, infelizmente, até os republicanos, né, pisando na bola o tempo todo abraça um esquerdista, alisa a cabeça de outro. Então, quer dizer, vai ser difícil, mas vamos conseguir reduzir ao mínimo o número de esquerdistas em cargos importantes desse país. Além disso, eu vou ficar feliz, bastante feliz, se as pessoas começarem a cobrar. Exatamente. Começarem a cobrar. Hoje, nós temos esse instrumento aqui, que eles querem te censurar. Sim. Mas onde você pode cobrar, você pode falar, você pode fazer o seu vídeo, tirar a foto do que o cara prometeu. Exatamente. O cara prometeu e não está fazendo. Eu acho legal que o Google relembra, né? 4 anos atrás. Isso. Nesse dia, né? Você pode fazer essa cobrança aí. Que, inclusive, assim, com essa regulação das redes sociais, a gente temos que aproveitar que ainda temos tempo de poder se expressar. Que nem tem vários vídeos do Coronel Rogério no Instagram bloqueados, alguns do nosso canal, né, bloqueados também, porque falavam na santíssima, inquestionável, né, picada que se dava daquela doença. Quer dizer, a liberdade de que eu tenho que falar por enigmas aqui, torcer para que você entenda, né, porque senão a plataforma bloqueia o seu vídeo, desmonetiza canais, né. Isso parece besteira, não, isso é besteira. Isso é besteira hoje, amanhã você vai até o seu direito de ir e vir vai ser tolhido. E uma das questões que o Sérgio Tavares, né, também estava sendo aí, porque ele veio cobrir uma audiência pública que falava sobre a obrigatoriedade da carteira ali, né, daquela vacina para as crianças matricularem. E o que todo mundo está colocando é porque que só o Brasil está exigindo isso. Por que só o Brasil está exigindo isso? Não existe essa exigência em outros países. Sim. E estudos, né? Não podemos ficar falando até porque a gente está buscando os 1000 inscritos aí. Pesquisas sérias mostrando que muita coisa piorou depois que as pessoas tomaram a picada. Sim. Essa é a verdade. E contra fatos não há argumentos. Desculpa. Essa é a realidade. E o que eu vejo mais engraçado é que tem gente tão alucinada, tão fanática, que agora vem a onda da vacina para a dengue, né?
A vacina para dengue, tem gente que está naquela mesma vibe da outra picada, né? Orgulhoso de ter se espetado agora com a nova vacina para dengue. É como se fosse um carro zero. Kenga, né? É Kenga. Que é o tipo um carro zero que chegou na concessionária, todo mundo, não, eu quero ser o primeiro a ter sei lá, um carro novo, nem sei que eu não tenho um carro novo. Lada. Aí o cara fala assim, não, eu quero ser o primeiro a ser picado com essa desgraça aqui. Daqui a pouco o braço cai no chão, sai, né, começa a se transformar em um ET aí. Né? Até isso eles deformaram, né? Brincando quando o presidente falou sobre picada, né? Que ele falou sobre transformar em, acho que é galinha, como é que é? É que ele falou? Jacaré. Jacaré, né? Quer dizer, até isso, quer dizer, as pessoas... E depois muita gente sofreu as consequências disso, quer dizer... A mesma coisa agora, tem gente que realmente gosta de uma ilusão, gosta de ser enganado ou de pousar como... Eu não sei se é verdade, não é? Mas veja. Tem que ver o laudo, né, o exame cadavérico lá, necroscópico e o laudo cadavérico do Navalny, né? Navalny. Uhum. Mas uma das justificativas que deram foi que ele não quis a Sputnik. Sim. E quis a Pfizer. E tomou 5 Pfizers. Uhum. E aí estão colocando... Entendeu? Bem, isso aí foi o que falaram, não sei. Agora, veja... Realmente, se você expor a vacina da Pfizer à radiação... Se você colocar que o governo anterior, o governo do Bolsonaro, foi cobrado, até por quem é essa ministra aí, Nésia, não sei, que era da Fiocruz, a questão das vacinas, e o país comprou vacinas em quantidade, e inclusive está se estragando algumas porque eles não deram vazão ao que tinha que dar, né, nesse governo. Culpam o governo anterior. Mas tinha que comprou. Não era isso que todo mundo queria? Exatamente. E aí, de repente, o cara comprou uma quantidade de vacinas para dengue que não cobre 1%, 10%, não cobre 5% da população brasileira. Sim. Nós temos uma população de mais de 200 milhões de pessoas e o cara comprou 1 milhão de vacinas, que é para um público ainda de 10 e 11 anos, que até para se pensar, por que tem que ser esse público de 10 e 11 anos? Eu tenho uma teoria, mas... Né? Não. Então, assim, desculpa, lógico que a dengue está aí, tá matando. E eu vi uma outra matéria aí outro dia, um especialista, né, falando sobre a questão de saneamento básico e coisa e tal. O PT, contra a corja da esquerda, votou contra o marco do saneamento. Sim. Esse saneamento público, a saúde, estava lembrando assim, da época a gente foi criado mais antigo, né? Assim, a questão de Sugismundo, né? Que você tinha que lavar a mão. Nós já tivemos epidemia de cólera lá nos anos 90. Sim. Você tinha o quê? Cuidado básico, mas isso acontece por quê? Porque falta o esgotamento sanitário, falta água tratada, é isso, e é no geral. Falta a manutenção aí da questão do próprio lixo, do próprio questão do mato que tem que ser cortado. Outro está passando aí direto pontos viciados nas cidades. E aí, vai cobrar do seu prefeito, não? Exatamente. Não adianta fazer praça só. Exatamente. Como diz, saneamento básico passa debaixo da terra e ninguém vê, né? Então, por isso que eles não promovem isso. Então, assim, a nossa visão é que o evento foi um sucesso e vai contaminar também outras pessoas, né? Assim, nos estados em si. Temos que trazer a consciência das pessoas de que a única arma que a pessoa tem hoje em dia é o voto, né? É o voto das eleições, para tudo, né? Para mudar qualquer realidade hoje, apesar de há certas controvérsias com relação ao mecanismo eleitoral em si. Então, as pessoas têm que ter essa consciência, né, de que a velha política ela só serve para desviar dinheiro, né? Tem gente que foi condenada no passado, está sendo perdoado hoje, né, dos desvios que admitiu que cometeu, devolveu o dinheiro que roubou, está sendo inocentado. E tem gente que está buscando liberdade, democracia, que está tomando 17 anos por um protesto feito no ano passado. É um tapa na sua cara, o eleitor. O primeiro julgamento do ministro Flávio Dino, não sou Flávio Dino não, o pessoal está falando que eu sou Flávio Dino não. Mais jovem. Mais jovem. Você é mais preto ou mais branco? Não sei. Depende. Hoje ele se identifica como. Pois é, né? Votou para reverter a condenação da Petrobras. Mais de 40... É um negócio de 40 bilhões só. Quer dizer, vilipendiar o patrimônio,
dessa empresa, que é um patrimônio nacional, ela é uma entidade, né, uma empresa de economia mista, mas tem dinheiro do povo brasileiro ali. E ao invés de ser pago, né, as multas, ser pago tudo, esse retorno para o povo, não, está voltando para a empresa. Aí eles falavam tanto do Bolsonaro, né, para pagar o quê? Os dividendos? Só pode, né? Não, e é muito louco, porque a interferência que eles fazem é tão grande que, pô, a regra do jogo é o seguinte: eu tenho ações da empresa, a empresa paga dividendos. Pô, se a empresa teve uma arrecadação recorde e vai me pagar um mega dividendo, o governo cresce o olho e fala assim: peraí, você não pode receber isso tudo de dividendo. Mas a regra do jogo, quando eu entrei, Sim, era essa, né? Não, vamos reduzir isso aí, mas isso é interferência estatal, não é empresa privada. Não, então é muito louco, e as pessoas não percebem isso. Esse sistema ele é arrecadatório para no final continuar servindo só os filhos do rei. A coisa está tão feia, Noé. A coisa está tão feia. O descrédito. É descrédito, né? Está chegando. Que o Barroso foi lá na Bolsa de Nova York pedir investimento no Brasil. Um país com tantos atrativos que nem o nosso país precisa do. E primeiro que, desculpa, não é função do chefe do judiciário pedir investimento no país. Exatamente. Não é. Tá essa fora função mostra muito claro o viés político dele. Na minha visão que eu falei. Candidato, né? Não, eu não acho que é candidato, não. Para mim, ele já se acha o rei do Brasil. É o presidente do país, ad hoc. Tem um escrivão ad hoc, né? Na avenida ele estava desfilando lá, né? Sim. Aquele passinho maroto, hein? Então, assim, é complicado, assim. Só que, assim, na mente deles, nós sempre falamos, são imparáveis, né? Sim. Tem uns textos na Bíblia que falam aqui de um juiz em Nico, né? Na qual ele falava que nem a Deus ele temia. A única coisa que fez ele tomar a decisão correta foi que uma viúva vinha pedir para ele julgar a causa dela insistentemente, até que ele resolveu, por conta própria, pela pressão que ele estava sofrendo. Eu vou repetir aqui o que a gente acho que falou no programa passado, né? E concordo com você. Os caras estão se sentindo os imperadores, os deuses, os donos do país. Essa é a verdade. E você, juíza aí, aspirante a ser juiz, membro do Ministério Público, acorda, tá? Com todo respeito às vossas excelências, vamos falar assim, mas o projeto de lei do Flávio Dino, o senhor sabe muito bem, é para calar a boca de qualquer juiz. Exatamente. Porque o juiz condenado hoje, ou membro do Ministério Público condenado na esfera criminal, ele pode perder o cargo. Ele só não perde o cargo, perde também administrativamente, também já perde o cargo. Mas é mais difícil. Ele leva o quê? Ele é aposentado. O que o Flávio Dino está querendo? Atravessou a ponte e já queimou. Já está querendo o quê? Não rezou na nossa cartilha, acabou. CNJ em cima, demissão. É isso que ele quer. Não remunerado. Não remunerado. É isso aí. Ou seja, tudo está se posicionando para ter um mecanismo totalitário, né? Um governo totalitário, na qual quem se manifestar vai preso, quem reclamar vai preso, quem fizer um podcast vai preso. Né? Então a gente tem que acordar enquanto há tempo. Eu vou procurar. Pode falar que eu vou procurar um negócio exatamente. aqui. Então, o mecanismo para esse ano, acho que a nossa missão para esse ano é reduzir os prefeitos e vereadores eleitos da esquerda ao mínimo, entendeu? E os que se elegerem dizendo que são de direita e traírem desde o primeiro minuto do ano que vem, já ficar no pé do cara, né? Já ficar no pé do cara cobrando o seu voto, porque é a única ferramenta que você, eleitor, tem. Como morrem as democracias? A corte chavista efetivamente tirou ou retirou poderes do legislativo, julgando quase todos os seus projetos de lei, inclusive a lei de anistia. Por exemplo, a gente pode falar num país aqui da América do Sul, em que o presidente concedeu, né, a graça para um condenado, a graça. O STF cassou. E o cara continua preso. Parece algo que a gente está lendo aqui? Quer dizer, o cara continua preso. O cara continua preso. O cara tem direito à progressão de pena, negado. O Congresso não ia abrir uma CPI e o STF obrigou a abrir uma CPI. Quer dizer, veja, o que está falando aqui, eu vou dizer sempre, esse autor ele não é alinhado à direita. Ele está dando o espectro de como as democracias morrem. Na verdade, ele está dando uma receita de bolo de como é que se faz isso. Né? Então, veja, o camarada está falando assim, as cortes chavistas tomaram o poder em consórcio com o executivo. Quer dizer, o cara não aparece, quem está batendo é o judiciário.
E o legislativo foi, perdão, totalmente dominado. Sim. E o que a gente vê aqui no Brasil hoje é um legislativo que Sim. patina. Não, e o que é pior, já tem uma leva de deputados que estão para serem julgados por perderem os seus cargos. Olha Sim, só, sim, cara, sim. você ganha a eleição, mas não Já leva, caçaram, né? Já né? caçaram um Então, ou quer dois. dizer, pode-se chamar isso de democracia? O Moro que deu o sorrisinho, falou no ouvido do Flávio Dino lá na... Também corre o risco de ser agora, perder o mandato. Exatamente. Então, assim, é de nós nos questionarmos se estamos no Estado Democrático de Direito. Né? A resposta é muito óbvia, né? O fato, vamos agora pegar o papo esquerdista, que eu falei até com o colega, assim, a direita precisa entender e usar das armas da esquerda. As armas que eu digo os argumentos que eles trazem, para mostrar o que eles estão falando lá. Então, assim, a ditadura, ela, modernamente, que nem falou esquerdista, ela não vai ser só com tanque na rua, um cara dando pau nos outros ali, não. Vai ser quando você fica... Talvez essa seja a pior ditadura, quando você tem medo e fica se policiando, se você pode falar alguma coisa, se você pode ir em determinados lugares, se você pode ver alguma coisa, porque pode ser que você esteja sendo observado. Sim. Então, assim, essa é a ditadura do momento. Não, e tem um jornalista que falou assim, não, ninguém teve a orelha cortada, ninguém teve o dedo, a unha arrancada. O cara acha o seguinte, olha, dê graças a Deus de eu só mandar vocês calarem a boca, porque eu posso, né, eu posso mandar arrancar a unha e cortar a orelha. Como dizer assim, só é ditadura se alguém te torturar fisicamente. Mas e a tortura psicológica? Nós estamos numa época em que se avançou, inclusive na Lei Maria da Penha, na qual tem lá a agressão psicológica, né? Então, a patrimonial, essas coisas todinhas, que o próprio governo está fazendo contra os seus cidadãos, né? E que não se enquadra como tortura psicológica. E quando você fala aí da arrecadação, não é momento de cresceu. Cresceu porque você aumentou a tributação. Tirou mais de gente. Né? Né? Assim, cadê? Já saiu aquele negócio dos 5 mil? Não. Quem ganha 5 mil aí tá pagando ainda. E quem ia voar de avião por 200 conto? Não chegou, não vai chegar, não vai ter. E a picanha? Então, eu falo para os senhores, quem está com sangue nos olhos e quer se vingar, a vingança é em outubro, né? As eleições. A vingança é em outubro. Quando a gente vê a pobreza ela aumentando, ou a caristia, como diriam os antigos, assim, coisas que você não via no mercado antigamente. A pessoa vendo uma coisinha, a gente mesmo, hoje você vai e seleciona o que você vai comprar. E aí você pega ali, hoje, o supermercado, há muito tempo que eu não via, começa a vender ponta de carne na carne moída. Sim. Então, assim, por quê? Porque está mais barato, é aquele que sobra lá, o cara vai lá e compra para dizer que tem uma proteína. Então, veja, isso que está acontecendo, coisa que hoje o camarada comprava uma carne ali, mesmo que fosse de segunda, hoje já não está comprando mais com essa facilidade que tinha. Nem o frango, né? Você vai comprar um peito de frango aí, tá quanto? Sim. Fazer qualquer graça final de semana tá difícil. Tá difícil. Exatamente. Então, o que nós temos que... E a direita, no nosso estado, principalmente, ela tem que se organizar. Aqui no nosso estado, eu não estou vendo mais... Não estou vendo ninguém, basicamente, de direita proeminente para as próximas eleições, principalmente nos principais municípios da Grande Vitória, né? Temos municípios também grandes no interior também que a gente só ouve mais daquele bairrismo, daquelas pessoas que são donas daquele reduto, né? Daquele reduto eleitoral. Então, assim, eu acho que chegou a hora de você que é de direita abraçar mesmo a causa e botar o seu nome para ser candidato. Não é o meu caso, que eu não pretendo vir candidato a nada, nem o coronel, eu creio, né? E começar o seu combate. Porque, querendo ou não, muitas das vezes o cara se elege para o cargo porque não tem opção. As pessoas não têm uma outra opção, né? Porque ninguém coloca o seu nome à disposição para ser candidato. Algumas pessoas já falaram que a gente está fazendo um programa aqui para ser candidato. Não, já fui candidato. Eu venho com a camisa do Espírito Santo, que é o meu estado, que eu amo. Sim. Já pensei várias vezes em sair daqui, mas eu acho que Deus tem um propósito para mim aqui, eu prefiro ficar aqui. Amo a minha cidade, a minha grande Vitória, mas eu não quero ser candidato, porque não é fácil você ser candidato, você acaba tendo muita adversidade de pessoas que toda hora alguém quer te derrubar. E também, desculpa, assim, o eleitor, se não abrir os olhos, é o que a gente está tentando fazer aqui, e eu prefiro trabalhar tentando
dentro da minha capacidade, se for possível, levar a luz para que as pessoas vejam, pelo menos fomente algo para elas questionarem. Uhum. Não precisa me seguir, não seguiu, não é, mas precisa assim, não, esses caras estão falando, é verdade? Deixa eu analisar. Porque eu não posso ter um cara que se diz de direita atacar despropositalmente um outro camarada de Sim. direita, que vai favorecer esse ataque da direita contra a direita, que é favorecer a esquerda. Então, assim, será que esse cara é de direita? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ou ele está levando alguma coisa? Porque, assim, o camarada de direita, que se diz de direita, fala que é Bolsonaro e vai atacar um mandatário, cara, a divergência ali tem mandato, conversa com o cara no bastidor. Sim. A esquerda faz isso, não quer dizer que na esquerda não tenha briga, mas ela não fica exasperando isso e explicitando isso para as pessoas. Eles brigam ali no quadradinho deles. Uhum. E é o que a gente precisa fazer. Da direita, ter as suas divergências, mas não precisa se expor dessa forma. E a gente levanta a bandeira de união, né? Às vezes, no próprio discurso do cara, o cara levanta uma bandeira de união e ele começa uma briga com alguém da própria direita. Da mesma forma, a gente vê aí parlamentares de direita, ou até do espectro militar, rasgando elogios para comunistas, esquerdistas. Cara, o diálogo é salutar, mas eu não preciso ficar enaltecendo o cara que está fazendo o básico. Ele já tem gente até paga para isso já. Ele paga para isso e ele é pago para isso. O cara foi eleito para fazer o básico. Agora, se o cara inventar algo melhor que a broa de milho, que nem fala um colega meu, ou a roda, tudo bem. Agora, o camarada que está fazendo o básico, eu chego lá e fico assim, para mim soa ou não é? O cara que faz isso está querendo fazer parte daquele clubinho ali. Exatamente. Ele não está no clubinho, ele quer entrar no clubinho. Sim. Então, assim, não é o mandato, veja, quem dá o mandato ao povo, ao político é o povo. Também. É do lado do povo que ele quer estar. A gente viu políticos novos aqui, até o colega mandou daquele que era prefeito de Colatina. Cadê o cara? Que batia, falava, pintar meio-fio, plantar árvore. Esses dias eu vi alguém ressuscitando um vídeo dele de 300 anos atrás, falando sobre o negócio de paletó na Câmara. Eu falei, pô, meu amigo, você está aí levantando esse vídeo velho, entendeu? Esse cara é o maior opositor da direita e você achando que ainda comprando o cara como direita. Pois né? Quer dizer, um dia da votação importante, o cara foi lançamento de livro e deixou o pessoal perder a votação. É lógico que a rede social, a gente está defendendo sempre aqui a rede social e tem que defender, ela tem pessoas de todos os aspectos ali. Se no mundo normal existe estelionatário, imagina na rede social que o cara se maquia de qualquer forma. Exatamente. Então, assim, e você não é obrigado a comprar. Não é obrigado. Exato, você não é obrigado a comprar. Então, assim, não é porque o cara tá passando a mão no cachorrinho ali, tá passeando, tá pintando um negócio, quer dizer que o cara seja um cara que coadune com seus princípios. Ele tá fazendo aquilo ali para trazer você pro lado dele e depois que ele tiver o mandato, tchau. Exatamente. Essa é a questão. Então, assim, eu vejo hoje que a gente precisa amadurecer muito ainda. E eu não tenho, coração mesmo, não tenho pretensão de ser candidato, não quero ser candidato. Mas se eu for, não sei. É lógico que tudo muda, mas eu, em princípio, eu não estou aqui para ser candidato. Dependendo das vezes, que nem já aconteceu, né? Às vezes uma pessoa influente, tipo o próprio Bolsonaro, falar: olha, Rogério, eu lá no Espírito Santo eu conto com você, entendeu? E não vai ter jeito, eu preciso da sua ajuda para isso. Né? Aí pode acontecer, mas é muito raro. É muito raro, mas hoje não quero, porque eu acho que o que a gente tem que colaborar é conscientização. Conscientização. Nós vivemos um momento muito complicado em nosso país, mas muito complicado mesmo. Talvez as pessoas não tenham se dado contas, porque estão andando nas ruas livremente. Às vezes hoje todo mundo vive no seu condomínio ali fechado. Você não vai hoje num cinema, porque você tem um stream em casa. Você não vai no comércio na rua, muitas vezes você vai no shopping. Então você não vê o que está acontecendo no mundo real. E no mundo real, será que está essa grande... Eu até vi o maravilhoso mundo de Sherman, um filme lá com... Não sei se é esse o título do filme. É que o camarada ele vive num estúdio. O tempo inteiro só acontece coisas boas. Que é aquele
Com o Jim Carrey, não? Jim Carrey. Até o... quando ele consegue fugir e ver que o mundo real é outra coisa. Sim. Mas ele queria aquilo ali, ele queria ver o mundo real. Ele queria ver o mundo real. Então, assim, a gente precisa querer ver o mundo real e não viver numa globosfera como algumas pessoas vivem aí. Exatamente. E aí? Fechou? Fechou. Bom, né? Foi interessante falar sobre a manifestação, comentamos sobre outros temas também. E o senhor tem mais algum recado para passar para o pessoal? Acho que a gente mandar um recado pro Dia das Mulheres, né? Acho que, assim, a violência doméstica, ela é um fato em nossa sociedade e talvez nós precisamos refletir um pouco sobre a violência doméstica, entender que leis talvez não mudem o fato real, que é a violência. Uhum. As leis, elas podem ajudar a aprisionar o homem, defender a mulher de certa forma, mas o agressor, não sei, ele vai continuar dentro da pessoa. Então, aonde que a sociedade está errando? Talvez na família, que precisa se conscientizar e respeitar o homem, a mulher. Nenhum é submisso ao outro ali. Aqui no Ocidente, eu estou vendo uma série, não sei se você assistiu, Tokyo Vice. Não. É boa a série. Eu lembro daquela japonesa que foi lá nos visitar no serviço. Você via que ela andava, culturalmente falando, ela andava atrás do homem. Por mais que a gente pedisse que ela andasse na frente, que é ela não queria. Né? É a nossa cultura. Ela não queria, porque ela é uma mulher com doutorado, ela está fazendo um pós-doutorado. E ela andava atrás, que nem eu vi nessa série, tem uma mulher que é chefe, mas ela é menosprezada pelo marido e pela chefia dela. Então, assim, essa não é a nossa cultura, respeitamos a cultura japonesa, que é do jeito deles, quem somos nós para apitar no que eles vivem, mas na nossa cultura a gente precisa entender dessa convivência que começa no seio familiar, de educar homens e mulheres para uma convivência harmônica. Por que eu falo mulheres? Porque a mulher hoje, nós temos muitas famílias monoparental, em que a mãe Veja, como é que uma família que é educada por uma mãe produz um filho que é violento contra a mulher? São coisas que a gente tem que pensar. E isso faz parte de uma cultura da paz, né? Vamos falar assim, que tem que ser retomada. Uma cultura em que as pessoas tenham limites, uma cultura em que as pessoas respeitem o próximo, uma cultura em que as pessoas tenham respeito a um ser superior, que para mim é Deus, que para outras pessoas podem ser Buda, né, Javé e coisa que o valha. Mas tem que ter o respeito. E isso, se nós não tivermos esse respeito pelo próximo, esse respeito pela divindade, pela autoridade superior a nós, nós somos bestas feras. E quando somos bestas feras, é a violência que impera. E aí, como é que controla a violência, a gente não sabe. Exatamente. Né? Desculpa, não sei se eu me estendi. Não, tá perfeito. Eu acho que é um pouco da questão. É uma fala necessária mesmo. Para todas as mulheres que assistem ao nosso canal, tenho certeza que muitas assistem. Apesar de o nosso público, nas estatísticas, ele é 80% homens, 85% homens, mas as mulheres também assistem. Feliz Dia das Mulheres para vocês aí. Esse mês agora começa também as campanhas sobre a Lei Maria da Penha, Operação Átria no interior do estado, conscientizando homens e mulheres dos seus direitos, né? Principalmente as mulheres, né? E estaremos aí, a Polícia Militar vai estar fazendo essa operação junto com a Polícia Civil para educar, né? As pessoas que desconhecem seus direitos. E a violência, né, Noé? Ontem passou um programa, não tem que falar, né? Do marido da Ana Hickman lá. Sim, né? sim. Então, eu acho que a gente tem que ser isonômico. Né? Então, assim, homem, procura entender o que é a Lei Maria da Penha. Né? Porque do jeito que tem homem mau caráter, também vai ter mulher mau caráter. Exatamente. Não estou falando contra a mulher, estou falando que é o caráter do ser humano, homem ou mulher. Né? E mulher, a violência, ela não começa no casamento. O casamento pode ser a consequência, mas ela já começa lá no namoro, no flerte, numa agressão que você sofreu e não percebeu. Então, né, assim, é o que tem que ser visto. E hoje as coisas são muito rápidas, né? As pessoas mal se conhecem e já estão num envolvimento muito intenso.
quando não volúvel, né? Mas eu acho que elas têm que, pelo menos, filtrar melhor o homem e a mulher com quem que ele quer conviver, sabendo que nós somos seres errantes, imperfeitos. As pessoas procuram um parceiro que se complementem, mas entendendo que tem defeitos, tanto o homem como a mulher. E num casamento ou numa relação aí tem que falar assim agora, né? Os pares, eles têm que entender os defeitos de cada um para querer conviver. E num momento ou outro, cada um tem que ceder um pouco. Se não ceder, é onde que surge o conflito. Não é só uma parte ceder sempre, é que cada momento uma parte vai ter que ceder para que a vida siga em harmonia. Exatamente, é muito complexo. Essa discussão é uma discussão boa para o mês que vem, né? Para a gente poder trazer aqui também. Primeira semana, né? Exatamente, a gente poder se aprofundar nisso, porque são muitas variantes em cima desse tema. Desculpa, assim, eu acho que ela tem que ser enfrentada entendendo assim, a Lei Maria da Penha, como sistema de cotas, vamos falar assim, são legislações protetivas, mas não eternas, né? São legislações que vêm para poder as pessoas se aclimatarem àquilo ali e entenderem como o jogo rola. E aí, como a gente falou, entender que homens erram, mas mulheres também erram. Porque senão a gente vai... A Lei Maria da Penha, ela não pode ser um escudo para pessoas que querem explorar a outra. Usar como revanche, como vingança. Porque assim, se você tem... Já estamos num outro papo, mas vamos assim. Se você tem um casal e tem um filho, as pessoas que estão ali, homem e mulher, elas devem primar pela criança, pelo melhor interesse da criança. E aí não é a alienação parental, nem a alienação de ambas as partes ali, só vai prejudicar uma pessoa que não pediu para vir ao mundo, que é o filho delas. E é um problema depois para a própria sociedade. Como o senhor falou aí, é uma questão de uma avaliação, muitas vezes até bem espiritual, porque, por exemplo, essa semana teve um marido que matou a mulher, que abriu ela, tirou o coração, retirou as vísceras. Olha que nível, que ponto que o ser humano se deixa levar para o resultado se arrancar o coração de outra pessoa. E uma outra notícia que eu vi hoje, a mulher botou veneno na água do marido, mas fez ele assassinar uma procuração antes de passando a pensão dele para ela, e depois deu veneno e ele tomou e morreu. Então, quer dizer, é uma relação humana, é mais uma questão de relação humana do que de gênero em si, né? De mais de um lado ou de outro. Eu já trouxe um livro aqui sobre os anjos bons da nossa... que ele fala da diminuição da violência com o passar dos anos. Mas o que ele coloca é que essa violência, não estamos falando da criminalidade, estamos falando da violência, ela é intrínseca ao ser humano. O homem vai sendo controlado, né, domesticado, para evitar mas essa maldade que a gente tem. E aí é o grande paradoxo, talvez. Os homens foram sendo domesticados e controlados a sua violência, a sua besta fera, mas parece que com esse progressismo, né, você é dono de tudo, você não tem que temer ninguém, volta esse cara, o cara que abre a mulher... São fagulhas que explodem o cara. Né? Corta as vísceras dela, a outra conheceu o cara pela internet, não foi? Aí envenenou o cara para poder ficar com a pensão. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano. E se ele não tem temor a Deus, quem controla ele? Exatamente. E quando se prega a não existência de Deus, é para realmente romper esse limite, né? Da moralidade, do que é certo e do que é errado de se fazer. Bem, eu acho que por hoje tá bom. Nós vamos voltar a esse tema, se Deus quiser. O mês que vem nós vamos fazer acho que até um programa até um pouco mais longo sobre isso, porque realmente quem entende do assunto são muitas variantes que a gente tem que abordar aqui. Não é só política, né? Não é só política, é também... Também, né? Humanas. Acaba impactando, mas não é só política. Exatamente. Bem, pessoal, obrigado aí pela audiência. A gente retorna semana que vem com o nosso Café Conservador Podcast. Obrigado aí, Coronel Rogério. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.